aqui já de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação aqui na Rede Século XXI. Hoje o tema transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Conosco, uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Fábio Fonseca, médico psiquiatra, atendeu o nosso convite aqui brilhantemente, está respondendo todas as perguntas. Doutor, nós colocamos já o tema nas redes sociais. E a nossa equipe foi às ruas para saber quais as dúvidas, as curiosidades. Porque aqui no Vídeo de Saúde o povo tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta, doutor. Olá, meu nome é Clarice. Eu gostaria de saber como que a gente pode identificar o TDAH numa criança. E aí, doutor, como identificar? Quais são os sintomas, assim? Esses sintomas são os sintomas mais da mobilidade da ação, né, doutor? Se tem alguma coisa assim que a criança, alguma coisa física que ela vai, assim, uma doença, vai desmaiar, não existe isso, né? Não existe nenhum sintoma físico. A gente tem, como a gente estava dizendo, os sintomas de desatenção e os sintomas de hiperatividade. Então, imagine uma criança que você, ao longo de muito tempo, tenta pedir para ela fazer alguma coisa e você começa a perceber que ela não faz, e aí os pais, às vezes, inicialmente têm a dificuldade de perceber que aquilo não é má vontade, mas porque ela não está nem ouvindo mais. Uma criança que começa a fazer uma tarefa e sempre se dispersa e sai no meio da tarefa. Né? Uma criança que nunca sabe onde colocou as coisas. São crianças, muitas vezes, que são impulsivas. Então, vai na festinha de aniversário e uma criança de 8, 9 anos... Coloca a mão no bolo já. Coloca a mão... Você não espera mais isso, não espera mais esse comportamento de uma criança com 8, 9 anos. Sopra a velhinha na frente do aniversariante. Então, é uma série de comportamentos impulsivos e desatentos. E não faz porque quer. Não faz porque quer. Não adianta querer chamar atenção, agressivo, não adianta, não faz porque quer. Né? E isso é tão difícil de explicar, Frei. Eu queria tanto tentar deixar essa mensagem antes de rotular o seu filho. Antes de xingar o seu filho, antes de achar que aquilo é má vontade, pare para pensar na possibilidade de que ele pode não estar assimilando aquela informação. Algo que é tão simples para você, né, como dar 3 ou 4 ordens seguidas, o seu filho provavelmente pode ter, se ele tiver um déficit de atenção, ele pode conseguir captar a primeira ordem. Esquece o resto. E ele tenta fazer, e quando ele vai lá na cozinha pedir o que você faz, ele diz, o que eu tinha que fazer mesmo? E se entretém com uma formiguinha que está ali. E aí... é tão difícil a gente, às vezes, fazer as pessoas perceberem que isso não é má vontade. Por quê? Quando você coloca uma criança como essa na frente de um videogame, ela pode ficar horas. Aí os pais perguntam, mas como é que, para o que é obrigação, ele não tem atenção e para o videogame ele fica horas? Basta se lembrar que no déficit de atenção a pessoa é movida a recompensa a curto prazo. Tudo que alimenta ela com prazer a curto prazo, ela pode ficar ao longo de horas. E a repetição. E a competição. A repetição. E o estímulo. Agora, uma criança com déficit de atenção, aquela brincadeira, né? Você colocar as crianças numa sala e dizer para uma delas, olha, tem 2 marshmallows aqui. Se vocês não comerem o marshmallow, quando eu voltar daqui a 10 minutos, eu vou trazer um outro para você. Se você comer, eu não vou dar. A criança com déficit de atenção e com hiperatividade, ela não vai conseguir se segurar. Ela é muito impulsiva. Ela vai ser daquelas crianças que vão comer o doce, né, enquanto outras crianças da mesma idade vão conseguir esperar. É muito difícil para elas serem movidas a recompensas que elas não estão vendo, que não estão na frente dos olhos delas. E o Dr. Fábio falou algo muito interessante, atenção, pais, assim, porque não é uma questão neurológica a situação, né? E, inclusive, ele trouxe algumas imagens, vou pedir para a nossa diretora colocar, e ele vai explicar porque o cérebro de uma criança, digamos assim, normal, vamos chamar normal, assim, e de uma hiperatividade, uma criança hiperativa, é diferente o modo de captação. Veja essas imagens, o doutor vai explicar. Então, por exemplo, a gente está vendo ali, nessa região vermelha, é uma região em que a pessoa não capta muito o oxigênio. O vermelho? O vermelho. Na região frontal, justamente essa região frontal, na testa, é a região que é responsável pelo controle da atenção e da impulsividade. Essa região, nas pessoas com déficit de atenção, tem muita dificuldade de ser ativada. Então, elas não captam muito oxigênio, então, por isso, nessa imagem, ela está sendo mostrada em vermelho. Porque, ao contrário de um cérebro dito normal, ou controle, como a gente costuma dizer, a captação de oxigênio ocorre de uma maneira homogênea em todo o cérebro. Mas a criança ou adulto com déficit de atenção não consegue ativar essa parte frontal do cérebro, que é justamente a responsável por inibir os impulsos, por planejar as ações e pela nossa memória de trabalho, por fazer com que a gente planeje as nossas ações ao longo do tempo. Ô, doutor, eu fico imaginando assim, ó, o senhor vai ter que me explicar agora.
Se é algo hereditário, a pessoa já nasce ou adquire, entendeu? Desencadeia alguma coisa lá atrás, enfim. A pessoa que já nasceu com déficit de atenção, essa hiperatividade, essa falta de foco, a pessoa vai crescer, doutor. Ela vai crescer, ela vai querer ser iguais às outras, igual a outra, enfim, vai ter sonhos, vai querer casar, né? Vai querer ter filhos amanhã depois. Como é que fica o processo de crescimento para um que foi tratado e outro que não foi tratado do transtorno, doutor? Eu gostaria de responder essa pergunta e também essa mensagem vai para algumas pessoas que não acreditam no diagnóstico de déficit de atenção. Em primeiro lugar, a região frontal, o córtex frontal dessas crianças com déficit de atenção tem um atraso na maturação, tem um atraso no espessamento de até 2 ou 3 anos. Então, isso é evidente. Uma outra coisa, existem estudos que a gente chama longitudinais, que vão acompanhando essas crianças ao longo dos anos, ou seja, esses estudos são poderosos porque podem ver relações de causa e efeito, que demonstram que quando essas crianças não são tratadas, elas têm um índice muito maior na vida adulta de abuso de drogas e de dependência química. Só, presta atenção, hein? De desajuste conjugal, de dificuldade financeira no emprego. São pessoas que estão subempregadas, que têm dificuldade de atingir as metas, que normalmente estão sempre se separando, têm dificuldade de estabelecer relações porque elas são vistas como pessoas que são meio enroladas, pessoas meio difíceis, pessoas que não cumprem o que prometem, pessoas que não têm foco, pessoas que não têm força de vontade. Ao passo que as crianças tratadas têm uma vida quase igual à das crianças que não têm o déficit de atenção, ou seja, a chance de desenvolver dependência química, de desenvolver desajuste, de ter insucesso escolar, insucesso acadêmico, de não ter sucesso no emprego e na vida conjugal, diminui drasticamente. Então, a gente está falando de uma situação complexa. Sim, algumas vezes o diagnóstico pode ser mal feito, pode ser feito um diagnóstico em crianças que simplesmente estão passando por uma situação emocional difícil ou passam por privação. A gente sabe que a gente vive um país em que as crianças vivem em situação, às vezes, de miséria, em situação de abandono, em situações de abuso em casa, e é muito provável que essas crianças não tenham déficit de atenção, em que muitas vezes elas estão apresentando na escola um sintoma emocional de um desajuste familiar. A gente não vai negar que isso acontece. Agora, querer desacreditar um diagnóstico que existe há mais de um século, que é pesquisado no mundo inteiro, que é pesquisado inclusive em países onde a saúde é financiada pelo Estado e o governo tem interesse em aplicar tratamentos que realmente funcionem e que não apenas beneficiem a indústria farmacêutica. Então, precisamos ser responsáveis, né? E nós, profissionais de saúde, temos o dever de, quando a gente é convocado para falar desse assunto, a gente tem que falar isso com propriedade e a gente tem que embasar. Então, quem diz que o déficit de atenção não existe e quem diz que o déficit de atenção é uma invenção da indústria farmacêutica, precisa dizer em que está se baseando. Ô, doutor Fábio, a gente sabe também que existe uma certa, eu vou até usar essa expressão, banalização, né, da questão. Meu filho é hiperativo, meu filho é hiperativo. De repente, qualquer coisa chama-se hiperativo. Ou qualquer, de repente, sentimento de tristeza, é depressão. Não é, né? Entendeu? Então, existe essa banalização qualquer coisa chama-se hiperatividade. Como levar os pais, aí está a outra parte da pergunta, como levar os pais a entenderem que o filho tem esse problema? Porque primeiro tem que convencer os pais. Né? A gente tem os dois lados da moeda, né? Tem crianças que têm um déficit de atenção e que os pais se recusam a admitir essa ideia, né? Porque acham que isso os inferioriza de alguma maneira. E existem famílias em que querem medicalizar tudo, querem, de alguma maneira, encontrar uma saída mais fácil. São duas situações diferentes e ambas merecem a nossa análise cuidadosa. Talvez isso seja o que se chama de medicalização da nossa sociedade, em que a gente quer dar um diagnóstico, um rótulo para tudo. Mas se a gente for parar para pensar em banalização, se banaliza tudo. Se banaliza diagnóstico, se banaliza a criação de filho, se terceiriza a criação de filho.
né? Se desimplica da situação. E são duas situações diferentes. E a gente tem que conseguir olhar para a complexidade. Tem os dois lados da moeda. Tem crianças que merecem e adultos que merecem o diagnóstico. E existem situações em que muitas vezes os pais, para se desimplicar, simplesmente colocam um rótulo de hiperativo e não percebem que está tendo a maior briga em casa, que a maior agressão, a criança está vivendo um ambiente caótico. Um tsunami aí um todos tsunami, os dias. E aí o meu filho é hiperativo. Não, peraí, vamos separar o joio do trigo, mas é muito importante a gente saber que as duas situações existem e é preciso a gente distinguir uma situação da outra. Vamos às ruas, o povo tem voz, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Oi, meu nome é Ricardo, gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os tipos de TDAH que existem? Existe mais de um tipo, doutor? É um único tipo e é padronizado para o mundo inteiro? Vamos falar de uma maneira, até recentemente, o que tem se visto é o tipo desatento, que é a pessoa que é só avoada, ela não é hiperativa, ela não incomoda as outras pessoas, ela não é inconveniente, ela não interrompe a fala das outras pessoas, ela não fura a fila, mas ela está lá, ela não causa incômodo para ninguém, mas é extremamente desatenta, avoada, no mundo da lua. Esse seria um tipo. Um outro tipo seria o tipo hiperativo, em que a pessoa não é tanto desatenta, mas é tão impulsiva que está sempre, nunca espera a sua vez, está sempre furando a fila, falando no lugar do outro, sendo inconveniente, fazendo piadas. Isso é criança, mas depois vai para a idade adulta também. Vai para a idade adulta, esse é um dado muito importante, né? E tem um tipo misto, que é a mistura das duas coisas. Hoje em dia, essa classificação não está tão importante assim. A gente não está diferenciando tanto esses três tipos. E é muito importante isso que o senhor falou, Frei. Na vida adulta, como é que se manifesta? É o chato de plantão? 1/3 das crianças podem melhorar, podem se desenvolver, porque a gente percebe que existe uma imaturidade neurológica, uma imaturidade emocional, e realmente 1/3 dessas crianças podem melhorar e perder esses sintomas. Mas 2/3 delas continuarão como adultos com déficit de atenção, e a hiperatividade no adulto é diferente, porque o adulto não vai ficar subindo em cadeiras, não vai ficar... O adulto se mostra inquieto, ele é meio inconveniente, ele é meio chato, ele ultrapassa os limites e ele tem muita dificuldade de segurar, porque ele é muito impulsivo, né? Então... Ele quer chamar atenção o tempo todo, doutor? Ele é egocêntrico também? Se manifesta nesse sentido? Essa coisa de chamar atenção, eu percebo que muitas vezes acontece, Frei, mas não por um mecanismo primário do déficit de atenção. É uma estratégia que a pessoa usa, às vezes, para compensar a baixa autoestima. Então, faz sempre piada, é sempre brincalhão, chama atenção aqui ou ali, mas é uma estratégia compensatória, né? Às vezes porque é muito impulsivo e às vezes descobre que aquilo chama atenção, provoca risada e esse comportamento vai sendo reforçado porque é uma maneira de se sentir valorizado diante das pessoas que muitas vezes são sempre rechaçadas e rejeitadas. Ô, doutor Fábio, não tem coisa mais assim, fundamental quando você se sente valorizado e se sente bonito também, né? Então, por isso que agora eu vou pedir licença, que tem um recadinho muito especial para você que está em casa aí, que quer se sentir mais bonito, mais bonita do que já é. E para falar de beleza, eu convidei aqui a Simone, que vai falar mais uma vez. Frei, muito boa noite, muito obrigada. Simone, exatamente. Né? Bem-vinda, Simone. Muito obrigada, Frei. Boa noite a você que está nos assistindo. Olha, gente, nada melhor do que valorizar a beleza que já existe em você. Agora, a gente sempre pode melhorar, né? E a autoestima elevada, as pessoas que fazem as pazes com o espelho, com a sua autoimagem, são pessoas seguras. E aí eu tenho certeza que essas pessoas não há barreira para elas. E através do nosso creme Risotex, através da família Puriflora, gente, é uma grande oportunidade de você conhecer o nosso Risotex que tá aqui, ó. 0800 940 1084 é o telefone que você vai ligar agora. Toda a nossa equipe neste exato momento aguardando a sua ligação para que você peça o seu kit Risotex. Você vai receber aonde você desejar em qualquer cantinho do Brasil. Mas antes de falarmos da parte boa também, que é a de promoção, eu quero que o pessoal de casa, né, Frei, conheça um pouquinho mais dos efeitos benéficos do creme Risotex na sua pele. A pele do rosto, sim, gente, porque vai amenizar marcas de expressão, rugas, flacidez, manchas causadas por sol, por acne e também, gente, por idade, as famosas manchas senis. Ah, o Frei já está experimentando.
E ele tem um cheirinho tão suave, Eu não Frei. vou perder tempo não, Ah, gente. Tá aqui, tá aberto, tá aberto, vacilou. É isso aí, mas tá à sua disposição. No dorso das mãos é Aqui, fantástico né? para aquelas famosas manchas Nossa, senis, como eu rende, havia como falado. rende, hein? Esse é o diferencial do creme Risotex. Você não precisa, né, pensar assim, eu vou comprar um frasco e vai acabar rápido. Não, gente, olha, ele realmente rende bastante. Ele tem um toque de seda, ele hidrata profundamente, ele tem aquele efeito tensor imediato que dá aquela esticadinha na pele que é fantástico, as mulheres adoram. E também tem a questão da flacidez, principalmente para a área do pescoço, para o colo. As pessoas que perdem muito peso em um curto espaço de tempo tende a ter um pouquinho de flacidez. Qual é o melhor momento do dia para usar? De manhã? O Frei sempre me faz perguntas inteligentes, por isso que eu adoro estar aqui, viu, Frei? É o seguinte, ó. É o vídeo de saúde, é saúde. Claro, né? é verdade. Perguntas pertinentes é sempre muito bem-vindas. E ó, essa é uma resposta muito especial. Você passa de manhã, depois do seu banho, depois da sua higiene, você passa o seu creme Risotex pra curtir o dia todo. À noite, depois do seu banho, ao se deitar, você também vai passar o creme Risotex. Por quê? Porque aí, ó, durante a noite ele vai agindo na sua pele, ele vai trabalhando as questões das marcas de expressão das manchas. É fantástico, realmente. E você acorda já com aquele ar de pele descansada, que é muito bom, né? Antes ou depois do creme protetor? Muito importante, ó. Você passa primeiro o seu filtro solar, pra depois você passar o creme Risotex, gente. Agora, um outro detalhe muito especial, Frei, já que, né, falando aí também desse cuidado com a pele, as áreas mais ressecadas do nosso corpo, por exemplo, as disjuntas, os cotovelos, os joelhos e o calcanhar, que fica até aquela coisa meio esbranquiçada, com aquelas rachaduras, que tem pessoas que têm até dor nessa região do pé, né? Então, olha, ele é um hidratante poderoso, potente. Qual é o tipo de pele que melhor se adapta ao Risotex? Qualquer tipo de pele, porque Sem ele é a base contraindicação. de glicerina, sem Da nenhuma criança contraindicação. à vovó. Olha, o importante é que todos utilizem o creme Risotex, mas principalmente da adolescência em diante, porque é quando começa o problema de acne, principalmente, ele é fantástico para a pele acneica. 0800? 940-1084, você vai ligar Promoção? agora. Promoção. Vai dizer que está assistindo o Frei no Vida e Saúde agora, neste exato momento. Você vai poder dividir no boleto, sim, mas no cartão de crédito em 8 parcelinhas pequenininhas. E você recebe aonde você desejar, em qualquer cantinho do Brasil, Frei. 0800 940 1080, É creme isso. Risotex. Creme Risotex da família Puriflora. Obrigado, Simone. Obrigado. Até Obrigada, a próxima, Frei. viu? Até a próxima. Até Boas a próxima vendas, viu? semana. Boas Pra vendas. nós, Vai ligando, gente. Vai obrigada. ligando, viu? Gente, depois dessa aula sobre beleza, nós também queremos cuidar um pouquinho mais e melhor da nossa saúde física. Então não sai daí, porque no próximo bloco vamos continuar com o Dr. Fábio sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aqui no Vida de Saúde, que volta já só para você.